Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente pode estar junto de novo, né? Mais uma semana se passou e Deus nos dá esta maravilhosa oportunidade da gente poder estar juntos novamente, comungando da mesma fé e compartilhando esta maravilhosa palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Espero que a tua semana tenha sido uma semana abençoada. E se porventura você passou por algumas situações difíceis, eu também creio que o Senhor esteve presente, está presente e cuidou de tudo isso e tem cuidado de tudo isso e continuará cuidando da sua vida, da sua família, bem como da minha vida, da minha família também. Muito obrigado por permitir a gente chegar mais uma vez à tua casa através desse recurso e que nesse dia, nesse momento, a gente possa juntos cultuar e celebrar o nome do nosso Senhor, porque essa é a nossa intenção aqui nesse momento. Eu quero te convidar então a gente começar esse momento de culto ao nosso Deus, a orarmos ao Senhor. Feche os teus olhos, se você puder aí, e nós vamos orar ao Senhor Deus. Pai nosso que estás nos céus, mas também que está entre nós, homens e mulheres, pecadores, falhos e pequenos, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Senhor, por saber que o Senhor está aqui nesta hora, por saber que a cada momento da nossa vida o Senhor está presente. E eu quero te bendizer nessa hora, juntamente com esses amados e queridos irmãos que estão juntos, para juntos louvarmos o nome do Senhor, engrandecer ao Senhor, cantar louvores ao Teu nome e, ó Deus amado, ouvir a Tua santa palavra. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja cultuado, ó Deus, por cada um de nós, de maneira consciente. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, levar à Tua presença os nossos louvores, a nossa oração, como um aroma suave, e que o Senhor receba na Tua presença. Ao mesmo tempo que o Teu Espírito possa agir em nós, derrubando, Senhor, todas as nossas dificuldades de compreensão, toda a barreira que porventura possa se levantar para impedir a compreensão da Tua palavra, Tua santa palavra. Assim, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, digno de ser louvado e adorado e que não há outro como o Senhor. E também reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falha, o nosso pecado e pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos transforme, ó Deus, a cada dia pela ação do Teu Espírito e pela Tua palavra em nós. Obrigado porque encontramos em Ti, ó Senhor Deus, misericórdia e graça. Obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia estão sobre nós. E por isso podemos Te louvar, e por isso podemos Te chamar de Pai e Te agradecer em nome de Jesus por esta oportunidade maravilhosa. Recebe, Senhor, o culto que vamos prestar a Ti nesta hora. Assim entregamos ao Senhor, em nome de Jesus e para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você, meu querido irmão e minha querida irmã, a juntos nós louvarmos o nosso Deus através desta canção, juntamente com o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Levantar
Como é bom a gente poder bendizer o nome do nosso Deus. Como é bom ter a liberdade de cantar e expressar através das canções aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. E isso é, sim, uma consciência de culto ao nosso Deus, por reconhecer quem Ele é e tudo que Ele pode fazer na nossa vida. E por isso, em tempos como estes, adorá-lo e bendizê-lo. Eu queria, então, convidar você para a nossa meditação na palavra do nosso Deus nesse momento. Nós vamos começar, meu querido irmão e minha querida irmã, uma série de mensagens a partir de hoje que se seguirão pelos próximos domingos. E essa série de mensagens ela tem a seguinte temática: interrupções, quando a agenda de Jesus nos transforma. E essa série ela tem um conceito por trás dela. Essa série está baseada nos vários encontros que Jesus tem e que são relatados no Evangelho de João. As interrupções de Jesus, elas são na verdade as suas intervenções nas histórias e nas vidas das pessoas com as quais Jesus se relacionou. Você vai perceber, e a gente percebe à medida que nós lemos o Evangelho, que Jesus ele poderia optar ir por outros caminhos, Jesus poderia ignorar algumas situações, poderia ignorar até algumas pessoas, poderia não tocar em determinados assuntos, mas Jesus, ele conscientemente, ele quer interromper o curso normal e natural para poder mudar a história da vida daquelas pessoas. Aliás, o fato de Jesus entrar na nossa história, entrar no nosso tempo, é um exemplo glorioso desta interrupção de Jesus na história de homens e mulheres. Isso não é diferente na minha vida e na sua vida ainda hoje. Portanto, através dessas histórias que a gente vai ver nesses próximos domingos, a começar a partir de hoje, nós vamos adentrar e viver essa agenda de Jesus que transforma cada um, em cada história diferente, histórias que são muito semelhantes à minha e à sua, e Jesus então entra na história da vida dessas pessoas e oferece a elas um novo sentido para elas viverem. A ação de Jesus ela é uma ação exclusiva na vida dessas pessoas, mas eu queria que você percebesse através da vida delas o como Jesus pode agir também na nossa vida, no nosso erro, na nossa religiosidade, na nossa aparente boa vida, ou vida, digamos, certinha que nós achamos que temos e oferecer para a gente algo totalmente novo, transformando então por completo a nossa maneira de pensar, de ver e de viver a vida. E nesse sentido, então, eu queria começar lendo com você hoje no Evangelho de João, no capítulo 3, e nós vamos ler aí do verso 1 até o verso de número 21, o texto vai ser exposto aí para que você possa acompanhar. E eu vou estar lendo então, e diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus
amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação e na exposição da sua palavra nesse momento. É sabido que o mundo tem passado por constantes mudanças. É inegável isso, né? As estruturas que compõem e que sustentam a rotina da vida, por exemplo, elas são totalmente outras se comparada a anos atrás. Por exemplo, é só a gente olhar os avanços da ciência, os avanços que a tecnologia tiveram e definitivamente isso tudo mudou a vida da gente. De fato e de verdade, isso não pode ser negado. Também a forma como as pessoas elas pensam, né, em comparação ao que pensavam antes sobre, por exemplo, dinheiro, sobre a liberdade, sobre relacionamentos, né, tanto relacionamentos interpessoais, familiares, quanto o próprio relacionamento com Deus, né, a forma das pessoas viverem. Né. Hoje nós vivemos um tempo da época do fitness, né, a geração saúde, é muito diferente do que era há algum tempo atrás. Tudo isso mostra que, de fato, o mundo está mudando. Mas eu estava pensando sobre isso e pensei o seguinte: será que, apesar de tantas mudanças estéticas ou aparentes, será que realmente quem deveria mudar mudou? Eu acho que é uma pergunta que vale a pena a gente pensar sobre isso. Por que eu pensei sobre isso? Porque, diante dos acontecimentos, parece que apenas nós temos uma mudança de roupagem, uma roupagem diferente. Tipo como era o cabelo dos anos 80 e como é o cabelo hoje, como era a vestimenta dos anos 80 e como é a vestimenta hoje. Será que, será que não foi só algo estético que tem mudado nas pessoas, mas a mentalidade ser a mesma? Porque nós continuamos sendo uma sociedade com problemas. Uma sociedade egoísta, uma sociedade fragmentada, uma sociedade doente. Ela é doente emocional, psicológica e espiritualmente. Haja vista, por exemplo, os acontecimentos dos últimos dias aí, evidenciando novamente a ideia do racismo. Né? Por exemplo, com a morte daquele americano, né, o George Floyd, por aquele policial. Essa semana também, acho que 2 dias atrás, a questão da morte daquela criança de 5 anos, que a mãe, que é empregada doméstica, saiu para cuidar por algum motivo de algumas coisas que a patroa pediu, e pediu para a patroa cuidar do filhinho dela, e a patroa não cuidou, e a criança subiu lá para o 9º andar e caiu da sacada lá de cima. Enfim, nós continuamos com problemas que já se tinham anteriormente. Por exemplo, nós temos os mesmos problemas em relação ao casamento que se tinha há 80 anos atrás. Continuamos tendo minorias, continuamos na luta entre machismo e feminismo, continuamos sendo racistas, homofóbicos, xenofóbicos, como dizem por aí. Continua havendo bullying, assédio, traição, caso extraconjugal. Continua havendo violência, como havia anteriormente, violência urbana, violência doméstica, violência contra os direitos, continua havendo corrupção, continua havendo abusos, abuso infantil, abuso sexual, abuso de poder, abuso de autoridades, enfim. As nomenclaturas, elas podem até ser outras, mas os problemas são os mesmos. Então, as mudanças, elas têm acontecido, sim, nas estruturas, sim, nas aparências, sim, mas na essência parece que continuam as mesmas coisas. O reverendo Dr. Martin Luther King, que lutou pela questão racial nos Estados Unidos,
ele nos traz um alerta muito importante quanto a essa questão. Ele diz que a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. E se essa luz não brilhar do lado de dentro, expulsando a escuridão interior, transformando a vida das pessoas de dentro para fora e produzindo uma mudança total na mentalidade, nada, absolutamente nada, então vai mudar na vida das pessoas. E essa mudança só pode acontecer se a humanidade nascer de novo. Pode parecer loucura isso. Nicodemos também pensou a mesma coisa na conversa com Jesus, mas isso é possível. É isso que a interrupção de Jesus na conversa com Nicodemos vai nos mostrar. A Bíblia dá o nome disso de novo nascimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar com a vida, uma nova forma de viver a partir de uma transformação da vida interior. Esse é o foco da conversa entre Jesus e Nicodemos, entre o religioso Nicodemos e Jesus Cristo. Quem era Nicodemos? Para a gente conhecer um pouquinho dessa figura. Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um governo judaico com uma autoridade limitada pelo governo romano. Ele fazia parte, então, de uma seita dos fariseus, a seita mais rigorosa e legalista entre os judeus. Ele era um homem extremamente respeitado, era um estudioso das Escrituras, era um profundo conhecedor das Escrituras do Velho Testamento. E ele, num determinado dia à noite, e alguns estudiosos dizem que isso é porque ele tinha medo de ser visto com Jesus. Então ele vai à noite para que ninguém o visse e o julgasse, e ele vai até Jesus e vai conversar com Jesus. Nicodemos cria que viver em conformidade exterior com a lei era o alvo da existência humana. Viver uma vida de aparências, de cumprimento de regras, de faça isso que aconteça aquilo, é isso que é essa ideia. Mas Jesus então interrompe o raciocínio desse homem e passa a mostrar para ele a verdadeira transformação da vida e que essa verdadeira transformação de vida se dá não a partir de coisas exteriores, mas do aspecto mais íntimo do nosso ser. Então, tendo isso como pano de fundo na nossa reflexão, eu queria convidar você então a pensar sobre o seguinte tema: um novo pensar pelo novo nascimento. Um novo pensar pelo novo nascimento. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o novo nascimento é algo radicalmente novo. Novo nascimento é algo radicalmente novo. Jesus respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Querido, olha, há duas situações aqui. A primeira delas é a fala de Nicodemos, que a princípio parece ser uma fala muito bonita, a princípio parece ser uma fala espiritualmente, religiosamente correta, mas há uma falha nela. O verso 2 nos diz assim: ele veio até Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Veja, é uma fala muito bonita, né? É uma demonstração de que há uma percepção sobre espiritualidade, de uma religiosidade muito clara, mas tem um problema. O problema é que Nicodemos está convencido de que Jesus é quem é por aquilo que Jesus faz, ou pelos milagres que ele viu ou ouviu Jesus fazendo. E isso, então, está descrito nos versos 23 e 24 do capítulo 2 aí. Depois você pode ler e você vai perceber isso. Mas a dedução de Nicodemos, ela é puramente humana, ela é previsível, ela é linear. Isso é dedução de causa e efeito. Nicodemos está dizendo que Jesus é quem é porque Nicodemos viu o que Jesus fez no período da festa da Páscoa. Ele viu os milagres, ele viu o ensino. Então, porque ele faz isso, então ele é quem diz ser. Mas isso significa que se Jesus não tivesse feito nada daquilo que Nicodemos viu ou que Nicodemos ouviu, então Nicodemos não estaria ali. Agora, presta atenção, esse também é o nosso tipo de discernimento para tudo na vida. As nossas deduções, elas são de causa e efeito, inclusive na forma como a gente se relaciona com Deus. Você quer ver? É muito comum hoje, diante do sofrimento, as pessoas afirmarem que Deus não é bom,
ou que Deus não tem poder, ou que Deus não é poderoso. Por quê? Porque se Deus fosse bom, Deus não permitiria que a gente sofresse, ok? Então, a gente sofre porque Deus não é tão bom assim. Mas, por outro lado, tem acho que assim, não, Deus é bom. Mas se Deus é bom e permite a gente sofrer, então Deus não é poderoso, porque Ele não consegue impedir o sofrimento. Percebe a mesma lógica de Nicodemos com a gente na nossa relação com Deus? Nicodemos faz parte de um grupo que acredita que a atitude externa, que é a observância da lei moral, ou seja, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, é que mostra quem você é. E é isso que vai garantir o resultado final da sua vida. A dedução deles é o seguinte: se faço coisas certas, sou bom, e se sou bom, mereço ser abençoado. Percebe a lógica deles? Mas aí, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 28 o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue entender o sofrimento como algo bom para a sua vida? Jamais, né? Pois é, mas a Bíblia está dizendo que sim. Veja, as percepções espirituais, elas são totalmente diferentes das nossas percepções, da percepção lógica humana. Jesus interrompe exatamente o raciocínio de Nicodemos para mostrar que Nicodemos está errado. Nicodemos diz: Senhor, tu és quem tu és mestre, e tu veio de Deus por causa daquilo que o Senhor fez. E Jesus então corta ele. Jesus interrompe esse pensamento de Nicodemos. Essa forma de pensar de Nicodemos, ela não serve para explicar as relações do homem com Deus e nem para produzir nenhum tipo de transformação interior significativa que pode mudar totalmente a nossa vida exterior. O verso 3 diz assim, preste atenção: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo que para vivermos uma nova vida, uma nova e bendita perspectiva, precisa de uma mudança totalmente radical. Precisa de uma mudança e uma transformação que não se dá num nível horizontal. É como se nós tivéssemos que nascer de novo. Jesus então usa uma palavra muito importante aqui: se alguém não nascer de novo. A palavra grega aqui para de novo é anoten, né? E essa palavra tem dois significados muito importantes. Primeiro, significa nascer de cima. Anotem significa nascer de cima. Com isso, Jesus quer diferenciar entre o nascimento biológico e o nascimento espiritual. No verso 6 ele fala: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Jesus está fazendo essas diferenças. Mas anotem também, significa algo absolutamente novo, algo inédito, algo que nunca existiu. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. E, irmãos, quando ocorre uma transformação de dentro para fora, que implica ter um novo coração, que implica ter uma nova mente, que implica ter um novo nome, que implica ter uma nova pátria, que implica ter novos desejos, ter novos gostos, ter novas preferências. É isso que significa. É um nascimento que vem de cima, é espiritual, mas é um nascimento que produz algo totalmente novo nas nossas vidas. Entenda, Jesus está dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, você está de um jeito, mas eu quero que você seja de outro. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós com um novo nascimento. Esse novo nascimento que vem da vida de Deus em nós, ele tem que produzir algo radicalmente novo em nós. Agora você deve estar se perguntando: mas por que, pastor, que eu tenho que nascer de novo? Porque Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: vocês estavam mortos nas suas desobediências e pecados. Essa morte é a morte espiritual. Essa morte significa o nosso distanciamento, a nossa separação total de Deus. E isso afetou terrivelmente a nossa relação com Deus, a nossa relação com a fé, a nossa relação com a religião, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com as situações do dia a dia que nós vivemos. Afetou drasticamente a nossa relação com o casamento, a nossa relação com a família, a nossa relação com o trabalho, enfim. Toda a nossa estrutura existencial
ela é afetada por conta desta morte espiritual. E é dentro dessa lógica, então, que o apóstolo Paulo nos lembra que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Para que nós tenhamos uma nova vida, uma nova maneira de pensar, de fazer leitura da vida, das coisas, precisamos ter uma nova vida interior. Nossa mente transformada, precisamos, como diz o apóstolo Paulo, ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, a mente humana, a razão humana, o racionalismo humano é incapaz de explicar as realidades espirituais, mas que não são realidades que estão entre os céus e a terra, são realidades espirituais que afetam efetivamente a maneira como a gente vive a vida. Essa realidade espiritual muda o nosso coração, muda a nossa percepção sobre as coisas, sobre as pessoas. É essa mudança de vida que faz com que eu ame a Deus sobre todas as coisas e eu tenha um amor para com o outro, mesmo que eu não conheça o outro, na mesma intensidade que eu me amo. Veja bem, essas situações que nós citamos no início, de racismo lá nos Estados Unidos com aquele rapaz que morreu, com essa situação dessa falta de cuidado com essa criança que levou essa criança à morte, se aquele policial de fato amasse, eu não quero julgar ninguém, eu estou apenas fazendo uma leitura genérica, tá bom? Se amasse aquela pessoa como ele se ama a si mesmo, será que ele teria feito isso? Se aquela mulher amasse aquela criança como ela ama a si mesma e cuida de si mesma, será que ela tinha deixado aquela criança daquela maneira? Pensa, aplique isso às diversas áreas da sua vida, é isso que Jesus está dizendo. E Nicodemos tenta entender essa nova perspectiva espiritual de forma humana, e isso é impossível. No verso 4 ele fala de novo, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Se Jesus estivesse falando de nascimento biológico, ele estava certo. É impossível isso acontecer. Mas Jesus não estava falando disso, Jesus estava falando de algo puramente espiritual. Ou seja, nós continuamos querendo encontrar respostas certas nos lugares errados. A nova vida do reino de Deus só acontece pela mudança radical de uma mentalidade totalmente nova. Isso é regeneração no aspecto mais essencial do nosso ser. E enquanto isso não acontecer, continuaremos vivendo no mundo das sombras. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não nos deixa entregues à própria morte. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 nos diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E isso nos leva então ao segundo ponto dessa mensagem, deste um novo pensar a partir do novo nascimento. O novo nascimento implica em algo radicalmente novo, mas o novo nascimento também é uma obra exclusiva de Deus. Versos 5 e 6 nos diz assim, respondeu Jesus, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus desenvolve o diálogo com Nicodemos, mostrando que esse novo nascimento que transforma a pessoa de dentro para fora, mudando principalmente a sua forma de pensar e a forma de se relacionar, é um trabalhar exclusivo de Deus. Por isso Jesus diz no verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha, quando a gente olha para esse texto, nós vemos duas coisas. Nós vemos Nicodemos, que tinha uma busca no seu coração, mas também vemos Jesus estabelecendo uma constatação a respeito de Nicodemos. A busca do coração de Nicodemos o levava a questionar ou a afirmar, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Havia esse desejo no coração dele. Mas ao mesmo tempo Jesus faz uma constatação. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Veja,
Nicodemos chama o Senhor de mestre. Mas Jesus, ele de certa forma ironiza todo o conhecimento que esse mestre de Israel tem. Se Jesus não se der a conhecer, se o Espírito Santo não produzir essa transformação, jamais isso poderá ser feito pelo ser humano, jamais isso acontecerá ao ser humano, porque nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, como nenhum ser morto pode dar vida a si mesmo. Veja, o verso 8, ele nos fala sobre essa nova vida, que essa nova vida ela é exclusiva à ação do Espírito Santo no ser humano. É isso que Jesus vai dizer. Ele fala assim, olha, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, essa nova vida é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Assim como o vento, você não sabe de onde vem, para onde vai, você só sente o sopro dele. O Espírito Santo é assim, ele age na sua vida e você não sabe como isso acontece e de repente você se percebe sendo transformado por essa ação gloriosa. E aí no verso 9, então, Nicodemos faz a pergunta que não quer calar para ele. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Irmãos, essa realidade de mudança de vida, realmente ela é incompreensível à mente humana. Porque não é algo que a razão, que o racionalismo, que a filosofia ou que a ciência possam explicar. Não é receita de bolo. Não é coloque uma colher disso, 2 xícaras daquilo, mexa bem, bata no liquidificador e você vai ter um bolo pronto. A vida espiritual não se trata assim. A palavra de Deus diz que a própria Escritura ela é loucura para os sábios desse mundo, porque ela é obra exclusiva do Senhor na nossa vida. É regeneração, é o ato definitivo de Deus. É regeneração, é o princípio da vida de Deus em nós, homens e mulheres que estávamos mortos. É quando Deus dá aquele start, é quando Deus dá aquele choque. Sabe quando você vê assim um desfibrilador no peito daquela pessoa que está morrendo, para que ela possa voltar à vida, para que os batimentos possam voltar de novo? É isso que Deus faz na vida da gente, a gente estava morto. É assim que acontece o processo de transformação. Eu estava pensando como é que eu poderia exemplificar isso. E eu imaginei então, e eu quero que você imagine comigo, um necrotério. Se você quer saber como é a sua situação espiritual, se eu quero saber como é a minha situação espiritual, antes do amor, da graça e da misericórdia de Deus produzir em nós uma nova vida, vá ao necrotério. Olhe no necrotério, vá até lá e veja se há pulso, veja se há vitalidade, veja se há uma fagulha de existência ali. É assim que nós estávamos, mortos espiritualmente falando. A gente estava no fundo do oceano, morto. Jesus foi lá e nos resgatou do fundo do mar e nos ressuscitou. Preste atenção, Jesus não nos reanimou porque nós não estávamos desmaiados. Jesus nos ressuscitou porque nós estávamos mortos. Nós não tínhamos vida, não havia o que fazer. Foi a vida de Deus em nós, o sopro da vida de Deus em nós. Isso é regeneração. A Bíblia nos dá um exemplo disso no Velho Testamento muito interessante. Depois, se você puder, leia Ezequiel capítulo 37. Ali fala sobre um vale de ossos secos que representava a nação de Israel espiritualmente falando. E aí, o texto diz que quando o Espírito de Deus vem sobre aquele lugar, aquele vale cheio de ossos espalhados, de gente, de pessoas, ou ossos que um dia foram pessoas. Quando o Espírito vem sobre aquele vale, aqueles ossos começam a se juntar uns aos outros e começam a crescer tendões, começa a crescer carne, começa a crescer pele sobre aqueles corpos. Mas ainda, eles estão ali, depois disso, pessoas, mas parece que são como que zumbis, mortos-vivos. E o texto diz, então, profetiza ao Espírito para que eles passem a ter vida. E o texto diz que o profeta então profetiza e só quando o Espírito Santo entra neles, eles passam a ter vida. Eles passam a ser gente de verdade.
É isso que Jesus quer mostrar para Nicodemos. Nicodemos era um baita de um religioso. E da melhor estirpe, é isso que eu quero dizer. Nicodemos, ele era um escriba, ele era um estudante profissional, intérprete e professor da lei. Ser religioso não significa ser uma nova pessoa. Ser religioso não significa ter uma nova vida. Ser religioso não significa ter uma nova forma de pensar. Para ver o reino de Deus é necessário regeneração, é necessário nascer de novo. E isso não significa ser apenas um admirador de Jesus, ser um fã da fé cristã, mas de fato ser um novo ser através de Jesus Cristo. E aí Jesus vai exemplificar com duas imagens, da água e do Espírito. Quando Jesus fala da água e do Espírito, Jesus está falando sobre o arrependimento e sobre uma nova natureza. Não podemos esquecer que João Batista ainda estava batizando nesse tempo. E João Batista batizava em água. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, de uma consciência dos seus pecados. Mas João Batista mesmo diz que aquele que viria batizaria com o Espírito e com fogo. Veja, Jesus está querendo dizer então, nesse momento, sobre duas realidades. Aquele que não nascer da água e do Espírito significa que é preciso ter uma nova consciência, que significa uma nova humanidade que se forma neste ser como obra de Deus, da graça de Deus sobre a vida desse homem e dessa mulher. Arrependimento, nova consciência, arrependimento, nova natureza, o Espírito de Deus que muda, que nos transforma num novo ser, nos dá uma nova mentalidade, nos dá uma nova realidade existencial para ser vivida. O profeta Ezequiel já havia apontado sobre essa realidade muitos anos antes, ali em Ezequiel 36, 25 e 26, que diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O fato é que o ser humano pode muitas coisas, mas ele não pode dar vida a si mesmo. Só Deus pode dar vida a nós. Nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de Deus, nascemos da água e do Espírito. Uma nova consciência, uma nova natureza, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de interpretar a vida a partir dos olhos do Senhor. E isso nos leva então ao último ponto. Por isso Jesus teve que vir ao mundo, teve que intervir na nossa história, senão nada disso seria possível. E o último ponto então nos mostra isso, que o novo nascimento é uma intervenção de Jesus Cristo na nossa história. 16 e 17 nos diz assim: porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como eu disse, Nicodemos fazia parte da seita dos fariseus, a seita mais rigorosa e mais legalista entre os judeus. Os fariseus, eles estavam corretos em muitos pontos doutrinários, isso é inegável. Né? Eles estavam certos em relação ao decreto divino, em relação à responsabilidade moral do homem, em relação à imortalidade, ressurreição do corpo, existência de espíritos, recompensas e punições na vida futura. Sim, era fato isso. Mas frequentemente eles consideravam que a vida em conformidade exterior com a lei era o alvo final da vida humana. É por isso que eles davam muito mais valor àquilo que era aparente, àquilo que era externo, do que ao aspecto mais íntimo, mais espiritual. Não é? É por isso que Jesus os chamava de sepulcros caiados. Por fora eles pareciam muito bem, mas estavam podres por dentro. E isso é tão sério para você ter uma ideia de como esses homens eram tão rigorosos em relação à lei, que, por exemplo, em relação ao sábado, e aí as mulheres vão se identificar com isso, né, eu acho. No sábado, uma mulher não devia se olhar no espelho, porque ela poderia, talvez, ver aí um cabelo branco e ela ficar tentada a arrancar esse cabelo branco. E sabe o que significa isso?
dentro da percepção farisaica? Trabalhar. E se você trabalha no sábado, você está em pecado. Mas, por exemplo, era permitido você engolir vinagre no sábado, como remédio para dor de garganta, mas você não poderia usá-lo para gargarejo. Percebeu? E você acha que isso é pouco? Tem coisa pior do que isso. O absurdo é maior ainda. Você poderia comer um ovo que foi posto no sábado, desde que você já tivesse planejado matar a galinha. Você acha absurdo? É absurdo. É um absurdo. A galinha, se a galinha botasse ovo no sábado, ela estava em pecado, ela infringia a lei. É isso que Jesus está dizendo. Esse grupo dos fariseus, eles advogavam a salvação pelas obras. Eles achavam que dependiam dos seus esforços para garantir o favor, para garantir a graça salvadora de Deus. Eles pensavam que se cumprissem excessivamente preceitos morais, como o mandamento diz, a lei diz, não matar, não roubar, não cobiçar e por aí afora, isso era suficiente para eles obter sua salvação. Mas Jesus diz por diversas vezes que a transformação exterior não quer dizer absolutamente nada, mas é a do coração, é a transformação da alma, do lugar mais íntimo do ser humano, e essa transformação na nascente do nosso espectro de vida que muda tudo em nós. Jesus discerniu a questão oculta no coração de Nicodemos, e era: como é que eu posso entrar no reino de Deus? A resposta de Jesus, ela foi uma enfática necessidade de nascer de uma forma nova, e que somente Ele poderia fazer isso. Veja como Jesus responde isso a Nicodemos. O verso 12 nos diz assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está mostrando para Nicodemos que a razão humana não conseguia apreender sobre as coisas que Jesus estava falando ou fazendo, quanto mais nas coisas relacionadas aos céus. O verso 13 nos diz assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus está falando sobre o plano eterno de redenção que foi traçado nos céus e que Deus, por amor, enviou Jesus Cristo para interromper a nossa caminhada desconectada dele e intervir na nossa história para a nossa salvação e transformação de nossa forma de ver, de pensar e de viver. Jesus Cristo, ele é a revelação do plano de Deus no nosso tempo histórico. Meu irmão, minha irmã, Jesus está tentando esmiuçar isso da maneira mais fácil para Nicodemos entender. E então, no verso 14 e verso 15, para que Nicodemos pudesse entender, já que ele era um estudioso do Velho Testamento, Jesus recorre ao episódio que aconteceu lá em Números 21, do verso 4 ao verso 9, da serpente de bronze no deserto. O Senhor tinha libertado o povo de Israel do cativeiro do Egito. Esse povo era ingrato diante do Senhor, estava caminhando pelo deserto, esse povo era ingrato, murmurava contra Deus, murmurava contra Moisés. E eles sempre ficavam reportando-se ao Egito, querendo voltar para lá. Deus então, para disciplinar esse povo, Deus enviou serpentes venenosas, e aqueles que eram mordidos por essas serpentes morriam de uma intensa dor. Deus então diz para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar na ponte de uma haste e erguer essa haste, e todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze seria curado. Essa passagem de Números, capítulo 21, está apontando exatamente para esse texto que Jesus acaba de dizer no verso 13, no verso 16 e verso 17. Essa passagem de Números 21 está apontando exatamente para Jesus na cruz. Somente através da irrupção de Jesus na história humana, intervindo na sua história, intervindo na minha história, interrompendo a nossa caminhada distante de Deus e se entregando na cruz, é que a gente de fato pode ser regenerado, pode ser transformado para uma nova vida, uma vida bendita, aqui e na eternidade.
E você vai perceber que o discurso de Jesus, ele termina com um belo convite implícito para que Nicodemos venha para a luz. Pode ser meio que um jogo de palavras que Jesus usa aqui, não apenas porque ele esteve procurando Jesus à noite, mas principalmente para que a sua vida de fato saia das trevas, da ignorância espiritual, para o alvorecer da plena luz do Evangelho na graça, na sua vida, transformando a sua religiosidade, transformando a sua forma de pensar e transformando a sua forma de viver. Portanto, concluindo então essa mensagem, o texto nos diz que o propósito da primeira vinda de Jesus Cristo não foi para condenação, mas foi para salvação e a transformação da vida das pessoas. Por enquanto, meu irmão, minha irmã, essa oportunidade ainda está aberta. Mas até quando? Portanto, então, a conclusão que a gente pode chegar disso tudo é que Jesus interrompe Nicodemos para lhe mostrar que ele precisa nascer de novo. Sua vida e maneira de pensar precisam passar por uma mudança radicalmente nova, inteiramente nova. As percepções humanas da vida jamais serão capazes de alcançar a largura, a profundidade, a altura do mundo espiritual e a vida espiritual que está reservada àquele que crê em Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo, interviu na nossa história para interromper uma caminhada existencial frustrada e vazia, nos mostrando que somente através dele podemos ser regenerados e transformados em novos homens e novas mulheres com uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver. Que o Espírito Santo de Deus opere em nós de maneira poderosa para nos transformar, para a glória de Jesus Cristo, mas também para o bem da nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, como nós carecemos, ó Pai, do Teu poder agindo nas nossas vidas, nos quebrantando, nos transformando, tirando de nós, Deus, uma velha forma de pensar, de ver e de viver. Uma velha forma, Deus, que é meramente humanista, egoísta, para uma forma do coração de Deus, uma forma cheia de graça, cheia de misericórdia, uma forma onde a nossa vida ela vive na dependência do Deus Todo-Poderoso, recebe do Senhor toda a transformação, mas também todo o amor. E ao receber isso de Deus, passamos a viver uma vida totalmente nova. Nova na disposição, nas deduções, nova na maneira de ver as coisas, nova na maneira de se relacionar com as pessoas, de servir as pessoas, porque o amor do Senhor em nós transforma-nos de dentro para fora. O amor do Senhor em nós quebra em nós as nossas barreiras, quebra em nós valores que foram construídos em nós cheios de preconceitos e nos dá um novo caráter, uma nova integridade, uma nova identidade, uma nova maneira de lidar com as dificuldades do dia a dia, uma nova maneira de olhar para as pessoas com terna compaixão e misericórdia, não nos achando melhores do que os outros, mas também não nos achando piores do que os outros, porque o amor do Senhor é suficiente para nos dar aquilo que precisamos. Por isso, ó Deus, transforma-nos. Transforma este irmão e irmã que está me ouvindo nessa hora. Só o Teu Espírito pode sondar lá no íntimo, no lugar mais íntimo da sua vida. E só o Senhor pode trazer à tona tudo aquilo que está ali escondido, tudo aquilo que está ali enterrado, mas que está ali, que faz parte do velho homem, da velha natureza. E o Senhor pode arrancar
e transformar. Que a nova vida do Senhor cresça e frutifique nesse irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem. Para que nós não sejamos apenas fãs do cristianismo, fãs do Jesus histórico, mas que sejamos discípulos de Jesus. E que nós vivamos a nova vida de Jesus, a nova vida do reino de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe a sua família e te dê uma semana debaixo da graça de Jesus. Amém.